Então, por exemplo, tem muita gente que é cheio de dívida com o IBAMA, por exemplo, é uma autarquia, vai poder entrar, né? Entendi. Todo que for autarquia federal vai poder entrar. Em muitos dos refis, a não ser no último que teve, porque estive no Congresso e pedi para incluir, eu fui, pode ter que outras pessoas foram e pediram também, mas eu estive lá especificamente para pedir para incluir coisas com as autarquias, e deu certo, tá? O deputado Nilton Cardoso Júnior abraçou a ideia e conseguiu arrumar isso. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Economia. A medida provisória 899/19, publicada em 17 de outubro de 2019 no Diário Oficial da União, regulamenta a transação tributária prevista no Código Tributário Nacional. Com isso, o governo espera estimular a regularização de débitos fiscais e a resolução de conflitos fiscais entre contribuintes e União. Segundo o Ministério da Economia, a transação tributária representa a alternativa à concessão de parcelamentos especiais por meio de programas de refinanciamento de dívidas, os chamados refis, que tramitam, ou melhor dizendo, que terminam por impactar negativamente a arrecadação e por conceder benefícios a contribuintes com alta capacidade contributiva. A MP 899 prioriza a busca de soluções negociadas entre as partes. A relação da União com o contribuinte não pode ser de desconfiança, afirmou o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, José Levi Melo do Amaral Júnior, que disse ainda: tem que ser de diálogo construtivo em favor do interesse público e do bem público. E para falar um pouco desta medida provisória que muitas pessoas desconhecem, nós convidamos o contador João Batista, mais conhecido como Joãozinho Contador, aqui em Paracatu, para falar sobre isso. Com muita satisfação, Francis, que eu venho aqui para discutir com você hoje essa matéria. Ela é muito agradável aos contribuintes do Brasil inteiro, né? Mais uma vez eu percebo que o governo federal quis cumprir um dos compromissos que ele fez de campanha. Ele sempre muito preocupado com a questão dos sucessivos refis, né? Eram as oportunidades que às vezes o governo federal dava para os contribuintes resolver sua situação de dívida com a Receita Federal, com a Procuradoria da Fazenda Nacional. E aí então ele trouxe uma norma nova, muito mais abrangente, muito moderna, resultado de um trabalho técnico campeão, bem estudado, né? E que agora já está sob o poder do Congresso Nacional, onde eu tive a oportunidade. Então, logo tomei conhecimento dela, eu fui lá atrás dos deputados para apresentar algumas sugestões, porque baseadas na nossa experiência aqui como contador, a gente percebeu durante esses 30 anos de vida que a gente mexe com contabilidade, alguns pecados que os demais refis cometeram que poderiam ser extremamente úteis para os contribuintes, porque na hora de fazer aquilo tornar operacional, ficava difícil a sua viabilidade. Então, dessa vez a gente teve a oportunidade. Assim que teve, eu estive no Congresso Nacional e procurei a deputada Grace, né, aqui de Patrocínio, para que ela pudesse nos ajudar. E ela prontamente se dispôs a contribuir. O que esse refis, a gente vai chamar de refis para ficar mais fácil de identificar, tem de diferente dos anteriores, Joãozinho? Os pontos principais. Os pontos principais é porque nesse aqui, os demais, ele tinha sempre uma característica, ele era pontual, apesar que talvez não vinha escrito dessa forma, em alguns vieram, mas os refis vinham para atingir um grupo específico de contribuintes que eles queriam atingir, né? Aquilo era de iniciativa do Congresso Nacional e eles tinham um interesse específico em algum tipo de contribuinte. Por exemplo, já saiu refis para os bancos, né? Entendi. E aí os outros contribuintes às vezes não tinham oportunidade de aderir porque as características dele eram para o banco. Essa aqui, até no nome, ele já veio trazendo essa situação muito de amplitude. O governo federal tratou de medida provisória do contribuinte legal. Ele quer proteger, a visão dele é de atingir o contribuinte.
E com isso ele atende outras coisas, ele atende a questão de caixa do governo federal e atende a questão da celeridade processual, onde eles falam aqui num universo aí de 4 milhões de processos administrativos e judiciais que estão tramitando hoje, que podem ser, na sua grande maioria, resolvidos da forma e no contexto desta medida provisória. Então, ela estabelece requisitos e condições em que a União pode celebrar com os contribuintes transações resolutivas dos conflitos. Isso é uma novidade, tá? O artigo 171 do CTN trazia essa previsão, mas ele estava solto, ele não deixava que isso tivesse a sua funcionalidade. Então, agora, com essa medida provisória, fazendo essas adequações, o efeito lá do artigo 171 do CTN vai ser importante demais para os contribuintes em geral do Brasil. Alguns contribuintes, às vezes, nos refis anteriores, chegavam com o contador e falavam assim, eu quero participar do refis. Aí quando ia analisar, falou, olha, não vai compensar para você fazer o refis, porque é muito melhor você ir pagando parte a parte de acordo com o que você tem condição, do que você aderir, porque vai ficar pior a sua dívida. É mais ou menos isso que acontecia e hoje ela tem uma adequação, então, à vida de cada contribuinte. Seria mais ou menos isso? É bem assim mesmo, sabe? Então, quando fala em transações resolutivas de conflito, e depois você vai ver no decorrer que nós vamos falar, mas a forma de operacionalizar isso vai ser diferente, porque ela pode se dar por adesão numa regra geral, o contribuinte pode, ou ele, quando estiver sentindo que precisa, ele pode propor a fazer essa adesão. Entendi. E aí você vai ver dentro das características. A União vai preocupar, ela foi muito bem trabalhada, e é uma medida provisória, França, que se você olhar aqui, ela é muito complexa de ser entendida, porque ela é muito na linguagem jurídica. E a Receita Federal vai alinhar ela, vai adequar essa medida provisória nos termos de que o contribuinte possa entender. O contribuinte geral possa entender e possa fazer aquilo que as condições de usufruir dos benefícios, né? Obviamente que ele deu competência para as pessoas dos órgãos. E aí quais são os órgãos? Receita Federal, autarquias federais e com a União mesmo. Então essas pessoas vão analisar a situação de cada contribuinte, observando os princípios da isonomia, da oportunidade, né? Da celeridade processual, mas também uma que outras nunca viu, é a da capacidade contributiva. Então, assim, tem muitos contribuintes que o governo está lá sonhando de receber dele um volume gigante de tributo, porque ele não tem capacidade de pagar nada, entendeu? Mas que às vezes, quando aquilo na condição está dentro da capacidade contributiva, desde quando não seja por fraude ou dolo, o fisco vai entender aquilo ali e vai alinhar aquela situação para resolver a situação do contribuinte. Porque entre as visões que o governo federal teve, dentro do contexto do processo da economia, você imaginar que tem muitos empresários do Brasil afora que estão cerceados de exercer suas atividades por questões tributárias, né? À medida que essas pessoas, com a experiência que têm, possam restabelecer seu nome, seu CPF e voltar para as atividades, isso também tem um poder de agregar na economia, de fazer fomentar a economia. São pessoas que às vezes sabem dar emprego, sabem criar, mas que de uma certa forma ou outra, por um motivo ou outro, ou às vezes por própria confusão tributária que é tão comum para nós, ele entrou em dificuldade e está paralisado. Entendi. Mas com isso aqui ele pode restabelecer a atividade dele, né? Então isso é algo novidade, mas uma novidade bacana que tem um efeito muito positivo no aspecto social, quando você imagina que essas pessoas, social e econômico, né? Joãozinho, são duas formas que o contribuinte tem para poder aderir? Sim, você pode, na verdade lá na legislação ela vai apresentar 3, mas que resume-se em 2. Uma delas é o contribuinte fazer a adesão, a Receita Federal vai publicar um regramento e o contribuinte adere àquilo ali, ou o contribuinte mesmo toma a iniciativa de ir lá e negociar com o fisco. Entendi. Então, nisso ficou muito prático também, tá? Porque você vai ver que, em seguida aqui, nós vamos falar da questão do prazo, França. Todas as demais, como eu te relatei no início, que ela tinha uma característica, assim, que para mim era um defeito, de um prazo muito curto para adesão.
né, os contribuintes que quisessem participar desse processo, em regra, tinha 15 dias, 20 dias para aderir e para pagar e para entrar no sistema e processar e depois fazer a consolidação, e às vezes já tinha pago a dívida quase toda, perdeu o prazo de consolidação, porque ele vai pagando, esquece daquela consolidação, perdeu tudo. E aí a dívida tornava um título executivo imediato. Então, assim, umas situações que, de certa forma, prejudicava demasiadamente o contribuinte. Nós temos refis em aberto e que não foi consolidado. Tem 2 anos que ele foi iniciado e não foi consolidado até hoje. Em qualquer desses casos, se o contribuinte perdeu o prazo de consolidar, dançou. E às vezes o prazo de consolidar vem para 15 dias. E não tem publicidade disso. Tá? Não tem uma publicidade em rede nacional, contribuinte. Você que aderiu ao refis aí, vai lá e faz a sua consolidação da dívida. Não tem isso. Então, assim, quem que faz essas informações? Aqui que vocês sempre, a Boa Vista FM, né, e de forma destacável, sempre nos permitiu ir lá, usar os meios de comunicação, a gente chama os contribuintes, vamos fazer isso, surgiu uma novidade, surgiu um parcelamento, assim como está fazendo novamente agora, dando essa oportunidade de esclarecer, né? E a gente não pode esquecer esse passado. Nos últimos 10 anos, todas que teve, a Boa Vista FM abriu espaço para mim falar sobre a norma e depois abriu espaço para mim falar sobre a consolidação. Isso tem um papel social importante, né? Relevante para a sociedade. Você falou questão de prazo, esse então ele é permanente. Agora não tem mais esse prazo curtinho de 15 dias, 20 dias, 30 dias para você aderir, né? Assim que a Receita Federal normatizar, ela vai normatizar, mas assim, essa questão de o contribuinte poder ir lá e aderir vai ser permanente, tá? Então isso é uma das grandes novidades que está lá. Se o Congresso não mudar essa regra, né? Porque ainda tem um medo disso. O Congresso ainda tem que aprovar essa medida provisória. E o efeito desse ser permanente aqui, Francis, porque o que acontece? Em todos os demais, o Congresso Nacional deu a cara de que foi ele que fez isso para o contribuinte. Tá? Cada refis que teve em nível nacional, era o Congresso Nacional que fazia aquilo, pontuava e estabelecia as regras caso a caso, né? Bom, nesse aqui, passa com essa lei, tipo assim, quase que dá uma lei delegada para o Poder Executivo inverter. Agora, quem vai definir é o Ministério da Economia, né? Todas as regras, toda a situação, não vai precisar mais de ficar uma por uma indo lá. O sujeito está com uma situação difícil, ele vai apresentar um plano e vai apresentar para o fisco e negociar com o fisco, olha, eu quero pagar assim, assim, assim. E com os benefícios, né? Isso é interessante. Realmente, essa aqui é uma novidade. Tanto Francis, que se você olhar a norma lá, se o contribuinte, em geral, olhar a norma lá, para alguns, né, que tem um conhecimento de direito, vai entender facilmente o que está escrito ali. Mas para outros não é. O contribuinte normal não é fácil de interpretar o que está escrito lá. Mas em linhas gerais é isso que vai acontecer. E a hora que a Receita Federal estabelecer assim, através de instrução normativa, ela vai falar, ó, isso aqui é dessa forma, para mim é isso, para a PGFN é isso, para as autarquias são essas, tá? Então, por exemplo, tem muita gente que é cheio de dívida com o IBAMA, por exemplo, é uma autarquia, vai poder entrar, né? Entendi. Todo que for autarquia federal vai poder entrar. E muitos dos refis, a não ser no último que teve, porque estive no Congresso e pedi para incluir, eu fui, pode ter que outras pessoas foram e pediram também, mas eu estive lá especificamente para pedir, para incluir coisas com as autarquias, e deu certo, tá? O deputado Nilton Cardoso Júnior abraçou a ideia e conseguiu arrumar isso. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? A gente tem o Paracatu Rural, né, que eu apresento de manhã cedo na Rádio Boa Vista FM.
Autarquias também ligadas ao produtor rural, né? Tem também entra nisso aí tudo. Tem, porque o IBAMA, por exemplo, é uma delas. Você acabou de falar aí. E assim, tudo que caracterizar, estabelecer, porque às vezes documentalmente ela tem cara de ser e não é. Outras não tem cara de ser autarquia e é. Então a gente tem que identificar realmente quais são as autarquias federais e que atinge o produtor, né? E aqui, além de produtor, vai para todos os contribuintes. Com a autarquia federal, está dentro, tá? Dentre tudo isso aí, tem mais algum benefício, como por exemplo, redução do valor em quantos por cento? Como que fica isso? Tem, Francis, e aí que é um negócio muito interessante. Por quê? O que a gente leu até agora dá a entender que o benefício geral vai ser de até, em alguns casos, é aí que eu estava te falando, vai depender da observância do representante da Receita Federal, da autarquia, da PGFN, ele entender aqueles princípios da oportunidade, da celeridade processual, da capacidade contributiva, né, da conveniência, do interesse público, observar essas características basilares do direito administrativo e direito público, ele vai poder dar desconto de até 50%, pelo que está na norma, é do valor da dívida. Os outros refis, e é o geral, quando você fala assim, deu uma anistia, a anistia ela só atinge multa e juros e acessórios, né? Se você quer um negócio mais amplo, você tem que fazer uma remissão. A remissão ela atinge também o principal, tá? Em alguns casos até tudo do principal. Mas aqui o que dá a entender na norma, e eu posso estar equivocado, porque por acaso eu li ela só 2 vezes também, mas eu posso estar equivocado, mas o que dá a entender é que essa aqui ela vem mais abrangente, ela vai dar o desconto na dívida, tá? O que é muito mais amplo e muito melhor. Pode ser que a hora que a Receita normatizar, ela faça, não, nós vamos aceitar você dar desconto só nas multas e juros, que já é um grande feito, já é excelente, mas essa regra, ela é diferente quando se tratar de microempresa, pequena empresa e pessoas físicas, que é o grande público, né? O grande público são as pessoas físicas. Esses podem, então, o contribuinte normal, o desconto previsto é de até 50% e parcelar, e ainda dá o desconto e ainda parcela em até 84 vezes. Então, você vê que viabiliza realmente a possibilidade dessa pessoa voltar para o cenário da adimplência, né? Tá adimplente com o fisco. E outra, para as microempresas, esses descontos atingirão até 70%. Microempresa, EPP e pessoas físicas, que é o grande público, até 70%. Eu peço a Deus que não mude, que a interpretação esteja correta, que seja até 70% da dívida, né? Mas se não for, que seja 70% das multas e dos juros, também está ótimo. Sim, entendi. Porque aí quando você fala do produtor rural, que você quer levar uma novidade para ele, isso aqui, por exemplo, a maior parte dos produtores rurais tem muita dívida de fundo rural, né? Uns que fizeram adesão do refis do PRR em 2017, 2018, outros que não fizeram. Então, para todos os casos vai servir. Então, é uma coisa boa. Todavia, ainda melhor que isso, estou ouvindo falar, tenho mantido contatos nos órgãos federais, eu estive lá semana passada, o pessoal da Receita Federal está preparando uma nova medida provisória que o governo vai lançar para tratar exclusivamente do fundo rural. Sim. Porque existia aquela demanda do segmento para que essas dívidas estivessem a extinção desse passivo tributário, né? E nessa a gente não sabe o que vem. Mas se não sai dentro dessa aqui der certo, isso aqui já é uma conquista que vale a pena, né? Se ela for, depende das caracterizações dela, porque quem já fez refis, tá ótimo, ele já ganhou 100% de desconto na multa e nos juros, e nas consequências dela, decorrente. Para quem não fez, a dívida está gigante, é hora de abraçar essa ideia que pelo menos se assegura nesta, né? Joãozinho, já está valendo ou quando ela vai começar a valer? Francis, dentro do arcabouço jurídico nacional, quando se fala de medida provisória, à medida que ela foi publicada, ela já está valendo, tá? O detalhe é que ela depende de normatização da Receita Federal. Tá. A Receita ainda tem que preparar o sistema dela, né? E editar uma instrução normativa e falar, a dívida com a PGFN trata-se assim.
Ah, entendi. Tá? Porque apesar de ser governo federal, mas a dívida com a Receita Federal é um tratamento, e com a Procuradoria da Fazenda Nacional é outro, e que a PGR, que a Procuradoria Geral com a Advocacia Geral é outra. Entendi. Tá? Então, assim, ela vai estabelecer para cada situação como é que nós vamos sanear esses processos, né? A gente chama de contencioso. Aquilo que a gente está discutindo com a Receita Federal é o contencioso tributário. Então, ela vai tratar como que nós vamos ter acesso a esses benefícios disso que está sendo discutido hoje. Tá? E aí eu te peço desde já que, assim que soltar alguma novidade, que você também me permita que a gente possa estabelecer um novo papo, mas desde já que os contribuintes fiquem ligados, né? Acompanhem pela internet, acompanhem pelo seu programa, porque nós, me permitindo, a gente quer, a hora que a Receita publicar, queremos também apresentar, olha, agora já está disponível, a partir de hoje já podemos fazer. Com certeza. Eu sei que em Paracatu tem muitos, eu já fui muito procurado para resolver alguns aqui, mas enquanto a Receita não tratar isso dentro do sistema dela, efetivamente não tem como a gente operacionalizar isso. Muito bom. Joãozinho, eu quero te agradecer a participação, informações valiosíssimas que a gente sabe aí que vários e vários refis já aconteceram, a gente já conversou nos outros programas do qual eu apresentei, enfim, são realmente informações valiosas que, assim que você tiver essas informações de que já podem ser iniciados então esses processos, a gente pode estar levando isso no Jornal da Tarde. Franz, eu que agradeço, tá? E agradeço a audiência, a atenção dos contribuintes, dos ouvintes, porque pode ter certeza que nós estamos aqui para trabalhar essa situação. Eu, como contador, não poderia frustrar essa situação de jeito nenhum, de estar trazendo essas novidades para que as pessoas possam aproveitar essa oportunidade e resolver sua situação com a Receita Federal. E aí não interessa o tamanho da dívida, tá? Eles vão tratar, inclusive aqui eles vão definir o que é pequeno valor, porque a norma fala da dívida de pequeno valor, que para a PGFN ela tem um limite que ela não executa a dívida, chamada dívida de pequeno valor, ela não transforma isso em processo de execução, de cobrança, né? Mas tem muita gente recebendo carta da Receita Federal e ela está fazendo isso. Eu acho até que é bom, porque quem está recebendo a carta tem certeza que tem um problema. Porque tem muita gente que tem problema com a Receita e não sabe, né? Nem imagina que tem. E agora com isso aqui, ela está mandando as cartinhas, recebendo a cartinha, ela manda a cartinha já, França, fala, eu vou te incluir no CADIM. Dentro de tantos dias eu vou te incluir no CADIM. Então, saindo isso aqui, quem está nessa situação, a gente vai poder incluir e trazer o CPF da pessoa para a normalidade e acabar com esse negócio de CADIM. Vamos estar aqui na Audicop dispostos a ajudar os contribuintes e contadores que precisarem de colaboração para resolver sua situação. Fechou, obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Este vídeo tem continuação. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho e também compartilhe este vídeo em suas redes sociais para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã